Noite, bem-vindos todas e todos. Eu sou Marilena Matos, sou facilitadora de biodança e presidente da AGB, Associação Gaúcha de Biodança. É com muita alegria que a diretoria da AGB dá as boas-vindas a todos e tenho o maior prazer em receber a nossa palestrante hoje. Nós temos para o mês de maio as nossas atividades da AGB. Será no dia 6 de maio, com a Carla Coelho, uma aula presencial, né? Parceria da AGB, a Escola Gaúcha de Biodança, e Helena. Será no grupo da Helena, lá nos Capuchinhos. 7 e 8, nós temos com Carla Coelho, Educação Biocêntrica. São 2 dias, então, né? E eu vou passar no grupo todas as informações sobre esse trabalho, né, que a Carla vai fazer em parceria também com a AGB, EGB, né? E a Mirtes Gonzalez é a nossa querida palestrante de hoje, e eu vou apresentar então para vocês, para quem não conhece, não sabe, né, do trabalho geral da Mirtes. Ela conheceu a biodança em 1982, fez sua formação de facilitadora com o criador do sistema, nosso querido Rolando Toro, né? Tem 43 anos de dedicação à biodança. Durante 40 anos, trabalhou com grupos semanais de biodança, sendo esses grupos de adultos, grupos de crianças, grupos para pessoas neurodivergentes, grupos de pessoas em estado de vulnerabilidade social, grupos em instituições psiquiátricas. Pioneira no trabalho de questões de gênero em biodança, iniciou reflexões e trabalhos sobre o tema em 1990. Pioneira no trabalho de biodança em viagens culturais e de imersão na natureza, desde 2000. Trabalhou ativamente na transição da IBF para a IBFET. Trabalhou no conselho diretivo da IBFET. Trabalha em escolas de formação de biodança e concursos vivenciais em diversos países da América Latina, Europa, Ásia e África. Diretora da Escola de Formação de Facilitadores de Biodança de Porto Alegre, a Frater. Ela é psicóloga, escritora, produtora de conteúdo teórico de biodança, publicou os seguintes livros: Momentos Estruturantes, né, que é o livro que ela vai fazer sua palestra hoje, Cura Ancestral, Biodança e Relações de Gênero, traduzido em 3 línguas, A História que Danço em Mim. Maravilhoso esse livro. Vale a pena vocês adquirirem, porque é fabuloso. Descobriu ativamente com textos, contribuiu ativamente com textos para a revista Pensamento Biocêntrico. Seu canal do YouTube tem cerca de 1.000 vídeos de temas relacionados à biodança. Então, eu dou as boas-vindas em nome da GP a Mirtes Gonzalez, a nossa querida facilitadora de data pela escola a qual eu formei como facilitadora de biodança. É contigo, Mirtes. Bem-vinda. Obrigada, querida. Eu quero agradecer muito, muito o convite da GB, né, que assim me honra muito e dizer da felicidade também de poder contribuir de alguma forma, né, com o programa mesmo da GB, das suas atividades, né? Eu acho super importante. E é uma instituição que já tem muitos anos, né? Muito importante dentro do Rio Grande do Sul, e eu acho que não só do Rio Grande do Sul, como é um exemplo de associação que
que é muito ativa, né, já há muitos anos e representa muito a comunidade de biodança aqui de Porto Alegre e do estado também, né? E, bom, hoje a gente vai falar do meu primeiro livro, né, que é esse aqui. Eu trouxe meus livros aqui para vocês verem, né, que é esse aqui, com momentos estruturantes, né? Deixa eu ver, eu tô com uma coisa. Deixa eu tirar esse que disfarça o fundo, daí não dá para se ver direito as coisas. Deixa eu tirar aqui. Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês, né, um pouquinho, falar para vocês o que que é essa história de momentos estruturantes, né? Foi uma intuição que eu tive há alguns anos, né? A respeito do que é a vivência, estudando, né? Claro, acho que todas as coisas começam com uma intuição e depois a gente também, ah, se tu confia naquela intuição, tu vai atrás para pesquisar e para comprovar e para ver, né, se aquilo que tu intui tem realmente se verifica como algo verdadeiro, algo que tem um fundamento, né? Então, nos anos, final dos anos 90, início de 2000, né? Eu comecei a perceber, assim, né, que algumas pessoas contavam histórias, né, das suas vidas, histórias muito tristes, né, tanto como psicóloga no consultório, como também, principalmente, o meu principal trabalho sempre foi de biodança, né, não tanto como psicóloga, eu trabalhei bastante como psicóloga também, mas eu me dediquei muito mais à biodança, né, a minha prática como facilitadora. E nos grupos semanais, nos cursos, no consultório, as pessoas me contavam às vezes coisas horríveis, né? Coisas horríveis, assim, de traumas, de coisas muito difíceis, né? Muito brutais, muito realmente traumáticas. E eu me perguntava, diante de algumas situações, como é que a pessoa não desestruturou, né? Não psicotizou, porque assim, era tão traumático, eram situações tão difíceis de violência mesmo, né? De violência dentro da casa, violência na infância, né? Muitas vezes dos próprios pais com os filhos, né? Ou alguns parentes e coisas muito difíceis. E as pessoas que me contavam isso, né? Dentro de várias situações, eu observava que elas tinham, claro, sequelas disso. Mas elas não tinham se desestruturado completamente. Ou seja, o que que eu quero dizer como que elas não tinham se desestruturado completamente? Elas tinham família, trabalho, tinham casa, elas tinham uma vida, entre aspas, né, que eu não gosto muito dessa palavra, normal, né? Então, tinham desenvolvido uma capacidade de autonomia, de cuidar de si, de ter uma família, né, de ter uma vida razoável, apesar de muito feridas, muito, às vezes, com inseguranças em nível emocional grandes, né? E daí eu comecei a ter muita curiosidade de descobrir como é que a pessoa não tinha, essas pessoas não tinham psicotizado, né? E daí a minha hipótese, a minha intuição era de que, pensando assim um pouquinho no, na teoria de Rolando Toro, né? É que, na realidade, alguma coisa tinha acontecido para essas pessoas que deu uma âncora afetiva suficiente para elas não psicotizarem, né? E mesmo que elas não tenham sido
assim, amadas e respeitadas como que talvez elas esperassem, ou como cada um de nós espera, né? Elas tiveram momentos que podem ser realmente momentos, alguns segundos, alguns minutos, algumas pequenos lapsos de tempo onde elas viveram intensamente o afeto, a segurança, o amor, né? Me lembrava um pouco o que Rolando dizia, né? Que às vezes o Rolando dizia assim: tem pessoas que acham que para ser felizes elas têm que ser felizes o tempo todo, né? E isso não existe. A gente não é feliz o tempo todo, né? A gente pode ser visitado pela felicidade uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por dia, várias vezes ao dia, né? Então, o Rolando sempre dizia isso, né? Isso me fala de momentos, momentos que são importantes, momentos que são felizes, momentos onde a gente sente coisas bonitas, mesmo às vezes dentro de uma estrutura não tão satisfatória, né? E então eu criei um curso naquela época, né? Um curso que buscando resgatar uma memória, né? Que era uma memória de algo bom, não a memória de algo ruim, né? Mais tarde eu fui ler um autor que eu gosto muito, que ele é muito inspirador para mim, que se chama James Hillman, né? E James Hillman fala, né, especialmente num livro chamado Código do Ser, né? Se alguém quiser uma referência, esse livro se chama O Código do Ser. Tem algumas traduções em algumas línguas que fazem Código da Alma, mas eu acredito, eu acho que em português é o Código do Ser. E o que que diz James Hillman, né? De que, na realidade, no século XX, hum, é o século onde surge com muita força a psicanálise, né? Acho que Freud já desde o século XIX começa a perceber as coisas que vão levar à construção da teoria da psicanálise, os fenômenos, né? Mas ele vai, digamos, sedimentar a psicanálise a partir do século XX, né? E depois toda a psicologia que segue daí, né? A partir de Freud, todas as correntes de psicologia que tem a ver com o estudo do trauma, né? Então, que centram sobre a questão do trauma. E então, o que diz James Hillman a gente pode dizer que ele é um pós-junguiano, né? Então, ele seguiu muito tempo Jung e depois ele tem algumas críticas à própria teoria de Jung, mas a gente pode dizer que ele é um junguiano também. E James Hillman, ele diz assim que, na realidade, a partir do século XX, a gente foi levado, né, a reforçar um tipo de memória, né? A memória do trauma. Então, mesmo a psicanálise, claro que ela é super importante, porque ela trata essas feridas emocionais e que são realmente muito difíceis para a maioria de nós, né? Mas a denúncia que faz James Hillman é de que, na realidade, esse foco sobre o trauma faz com que a gente reforce a memória do trauma, né? E acabe por se esquecer de momentos que foram bons, né? Então, e ele faz uma crítica também a todo o movimento de psicologia no século XX, dizendo que, na realidade, as pessoas a partir do século XX, elas passaram a olhar para si mesmas como vítimas, como vítimas da própria infância. Então, para James Hillman, a gente teve um processo histórico, né, de seleção de memória. Eu acho bem interessante, né? E essa teoria de James Hillman bateu um pouco com aquilo que eu estava observando. Então, eu
fui compondo esse curso, né, que se chama chamou Momentos Estruturantes, buscando resgatar uma memória. Eu vou pedir, se possível, se a Miriam pode fechar, ou o Tiago, fechar o microfone da Miriam, que tá vindo um sonzinho ali dela. Isso, obrigada, Tiago. Então, assim, esse reforço, né? Eu busquei fazer uma estrutura vivencial que pudesse trazer algo de memória. Então, eu acho que a inovação desse trabalho começou por aí, né? A biodança, ela pode trabalhar com a memória. Hum? A gente pode resgatar a memória através de vivências. E daí eu comecei a trabalhar com estruturas vivenciais, né? E que, claro que isso com os anos eu fui cada vez aperfeiçoando mais, né? Estruturas vivenciais que mexiam com núcleos de memória, buscando resgatar memórias positivas, memórias que fossem estruturantes, né? Então, por que que eu busquei isso? Porque a noção que eu trabalhei, né, foi de que o trauma, né, é uma vivência, tá? Então, o trauma, eu acho que até vou colocar aqui um pouquinho a apresentação que eu fiz para vocês, que na realidade eu não fiz para vocês, desculpe dizer que é para vocês. Essa apresentação é para vocês também, né? E ela já existe, né? Já apresentei algumas vezes, né? Essa, esse, esse pequeno PowerPoint em alguns lugares, né? Para explicar um pouquinho essa trajetória, né? Então, ah, o que que eu busquei, né? Percebendo que o trauma tinha algumas características, né? ah, ah, que me levam a crer que o trauma é uma vivência. hum? Mas da mesma forma que existem vivências, coisas que a gente viveu, né? Que nos estruturam, que são belíssimas, estruturam a nossa identidade, né? Existem coisas também muito duras, muito difíceis, que nos desestruturam, né? Então, o trauma seria é uma composição de momentos desestruturantes, e o momento estruturante são momentos que estruturam a nossa identidade. Então, se a gente pensar na teoria de biodança, né, a nossa identidade se compõe a partir de vivências, ela é o resultado da interação do nosso potencial genético com o que a gente vive, né? Então, aqui um pouquinho, né, como é que surgiu a reflexão que eu estava contando para vocês, né? Então, a questão do trauma, né, ele é algo que eu vivi, né, e que me desestruturou. E que características tem isso, né? Tem a ver, a vivência, ela sempre tem a ver com o tempo, né? Então, quando a gente está em vivência, hum, o tempo, a percepção do tempo muda. Então, normalmente a gente está numa linha cronológica, né? Então, eu tô ou projetada para o passado ou projetada para o futuro. Quando eu entro em vivência, eu entro no pleno presente, né? A percepção do momento. E esse pleno presente, ele amplia, né? Ele faz com que aquela percepção comum que a gente tem do tempo, ela se altere. Então, um minuto pode se tornar uma hora, né? Ter uma percepção de que é muito longo, ou pode ser que uma hora dure um minuto, né? Então, essa percepção não é. Se a gente medir no relógio,
vai ser uma hora, vai ser sempre uma hora. Mas quando a gente está em vivência, às vezes se alarga muito tempo e às vezes ele se contrai também, né? Então, quando o tempo se alarga e se contrai, a gente está realmente em vivência. Por isso que a gente diz que a vivência é a eternidade do momento, a gente sai do tempo cronológico, né? E então a gente deixa de se projetar, né? Por e entra no que a gente chama de tempo mítico, tempo eterno, né? Quando a gente faz biodança, né? Uma sessão de biodança ali dura 2 horas, normalmente, né? Uma vivência de biodança, 1 hora e meia, 2 horas, ou se a gente está num curso um pouquinho mais. Mas quando a gente está naquela vivência, essas 2 horas, às vezes a gente faz aula de biodança e dá uma sensação assim, ah, nossa, durou. Como foi rápida essa aula, né? E às vezes a gente tem a sensação assim, nossa, parece que faz muito tempo que eu tô aqui. Essa sensação muitas vezes acontece principalmente nos nossos cursos, né? Quando a gente faz um curso no final de semana, parece que a gente está muito tempo. Ficou 2 dias juntos, né? Alguns módulos, mas parece que está muito tempo juntos, né? Então, essa é a alteração do tempo, né? E uma das características dessa alteração, né? É o por onde que a gente percebe, né? Quando a gente está no tempo linear, a gente tem uma percepção, né? eh, Num nível mais de racionalidade. O tempo é percebido racionalmente, né? A nossa relação com a vida, ela tem, existe uma gestão que é mais racional, né? Isso faz com que a gente faça essa projeção, né? Ou para o futuro, ou para o passado, mas que a gente tenha dificuldade de estar no aqui e agora. Quando a gente vai para o tempo do aqui e agora, o tempo da vivência, né? Então essa percepção muda de núcleo, né? E a racionalidade passa a ser uma consequência dessa experiência vivida no momento, né? E ela tem altíssimo impacto dentro da nossa regulação visceral, né? Então, tudo que a gente vive, né, no aqui e agora, tem uma consequência muito potente em nível de eh, eh, daquilo que nos marca com profundidade, né? Então, tudo que a gente vive profundamente no aqui e agora tem uma qualidade de marca, tá? Então, existe uma coisa que a gente chama de flash learning, né? Flash learning é um aprendizado relâmpago, né? O flash learning acontece quando a gente está em vivência. Ele não acontece de outra forma. Então, aquilo que a gente vive no aqui e agora, ele tem uma qualidade de aprendizado muito potente, muito maior do que qualquer nível de aprendizagem racional, né? E isso nos impacta num nível visceral, num nível celular, num nível emocional, e depois é que a gente faz a elaboração racional ou chega em nível racional, talvez nunca chegue, talvez a gente nunca chegue a elaborar, né? Mas aquilo que nos impacta ah, via vivência, né? eh, eh, tem essa qualidade de um aprendizado rápido, né? E também tem outra qualidade que é um- o que a gente chama de imprinting, né? Ou seja, aquilo que a gente vive no aqui e agora nos marca profundamente, nos marca muito mais do que a gente vive naquele tempo linear, cronológico, né? Então tem é um aprendizado rápido que nos marca profundamente, né? E aí vem, né, a própria integração da nossa identidade. Então, a nossa identidade é feita através, principalmente ela se estrutura através dessas vivências no aqui e agora. Tudo que é vivido com muita potência, e claro, a biodança é uma metodologia que vai trabalhar com essa potência do viver, né?
mas a gente está na vida e a gente está tendo vivências o tempo todo, né? Então, ah, ah, essas vivências, elas têm uma qualidade ou estruturante ou desestruturante. Quando a gente vive algo muito potente, que é muito violento, que é muito desqualificante, isso acontece no aqui e agora, com muita potência, né? E nos desestrutura. Mas da mesma forma, e é isso que a gente chama de trauma, mas da mesma forma que o trauma tem essa potência, né, desestruturante, o que às vezes a gente não recorda, que é o mesmo, no mesmo, na mesma pessoa, né? Existem momentos em que a pessoa viveu, né, e vive, que são muito afetivos, muito doces, muito amorosos, ah, e que tem uma potência no aqui e agora, que gera imprinting, gera flash learning, só que num nível positivo. Então, a gente tem compondo a nossa identidade dois fatores. Alguns fatores são positivos, outros negativos. Alguns são traumáticos, outros são estruturantes. Ou seja, a gente pode dizer que o que é traumático é desestruturante e o que é vivido com amor, com carinho, com satisfação é estruturante. Uhum. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Eu falei bastante do trauma, mas vamos pensar um pouquinho no que nos estrutura, né? Então, o que que faz com que as relações sejam estruturantes? Quem nos estrutura, né? Eu acho que o Rolando Toro, ele nos falou de uma coisa muito importante, né? Que a gente tá na vida e estrutura a nossa identidade, provoca a, a, a manifestação da nossa identidade, né? E a estruturação da nossa identidade, a relação com o meio, que a gente chama de ecofatores, né? E Rolando dizia, existem ecofatores positivos e ecofatores negativos. Então, eh, mas para o ser humano, dado o tipo de complexidade do ser humano, o tipo de estruturação do próprio sistema nervoso do ser humano, né? Nós temos uma estrutura muito sofisticada, muito baseada, muito aberta ao aprendizado, né? Nós somos muito modeláveis, né? Através do aprendizado. É diferente, por exemplo, de um réptil, uma tartaruga, um, que vai ter a sua base instintiva, né? Muito fixa e pouco espaço para aprendizagem, né? Quando a gente vai vendo os mamíferos, especialmente os mamíferos com um sistema nervoso mais complexo, a gente vai ver que vai havendo essa base instintiva, mas ela vai cedendo também para um processo de aprendizado. O ser humano é onde tem essa base de aprendizado mais aberta, né? Então, isso significa que a gente é muito moldável. Então, para Rolando Toro, o principal ecofator humano é outro ser humano. Então, vamos ver assim, quem nos estrutura, né? Relações de proximidade, relações empáticas. E interessante, as pessoas que nos estruturam, podem ser pessoas, em geral, são pessoas próximas, né? Mas nem sempre são só pessoas próximas. Às vezes existem momentos onde pessoas que não são tão conhecidas, que não são tão, ah, não têm uma relação tão próxima e que nos dão um momento, né? De muita segurança, de muita solidariedade, de muita empatia, e essas, então, também pessoas desconhecidas, pessoas que não são importantes dentro da nossa vida como família, como pessoas que nos acompanham o nosso crescimento, né? Elas também, por alguns momentos, elas podem gerar momentos estruturantes, né?
Então, isso quer dizer que todas as pessoas, todos nós, cada um de nós, né, dentro de todos os espaços de convivência que a gente pode gerar momentos estruturantes e desestruturantes para as pessoas, né? Então, acho que ter essa visão, né, de que a gente está gerando constantemente momentos estruturantes ou desestruturantes, né, para as pessoas que estão ao redor da gente, nos traz um nível de responsabilidade grande sobre as nossas atitudes, né? Porque às vezes a gente tem atitudes, que parecem que não vão afetar o outro de uma forma muito decisiva, lá sei eu. Atitudes, por exemplo, dar um elogio, hum, dizer um bom dia, né? Olhar com solidariedade alguém, mesmo que seja um desconhecido, acho que isso não é importante, né? E muitas vezes pode ser algo profundamente significativo para o outro. Da mesma forma, muitas vezes a gente pode entrar em relações competitivas, em relações desqualificantes com outras pessoas, como se isso não fosse significativo para aquela pessoa que recebe essa energia, né? E na realidade é, né? Então pode ser significativo, pode ser marcante também. Então todos nós estamos marcando uns aos outros, né? O tempo todo, estimulando ou a integração ou a desintegração. Nós somos sistemas abertos ao meio, né? A gente pode dizer que somos como células que têm um nível de permeabilidade ao meio, né? Não é que a gente seja completamente aberto ao meio, tem um filtro, mas o ambiente acaba entrando sempre dentro dessa composição de identidade, né? Então, por mais que a gente filtre os estímulos, tanto os positivos como os negativos, eles vão nos compor de alguma forma. Por isso a gente tem que cuidar muito dos ambientes onde a gente vive, né? Aqui, claro, quando a gente fala de momentos estruturantes, a questão da infância é super importante, né? Pelo tipo de estruturação da infância, a gente está mais aberto dentro do período que o Rolando chamava de protovivência, a gente está mais aberto ao flash learning e ao imprinting. Mas durante toda a nossa existência a gente é suscetível ao meio, né? A nossa identidade não é algo pronto, né? É algo que tem esse grande paradoxo, que nós somos sempre os mesmos, mas estamos sempre nos modificando. E essa modificação não se trata só do nível biológico, do fato de a gente envelhecer, né? Mas sim da nossa interação com o meio. Essa interação com o meio, ela é muito decisiva para definir quem somos nós e para nossa saúde mesmo, né? Tanto física quanto mental. Então, baseado nisso, né? Eu fui, como eu falei para vocês, criando estruturas vivenciais. Primeiro, minha meta principal era que a gente pudesse resgatar, né, através da vivência, a memória de momentos estruturantes. Para mim era muito importante gerar uma estrutura vivencial, né, que eu fazia nesse curso, Momentos Estruturantes, de resgatar memórias estruturantes, né? E gerando, né, essas vivências, né? Fazendo essas vivências, então começa as pessoas a fazerem o curso e a falarem das coisas que elas resgataram, né? E daí eu comecei a observar que tipo de vivência, né? Que tipos de momentos eram esses que eram estruturantes. O que que as pessoas viviam, né, dentro desse resgate de memória e diziam: olha, isso aqui foi super importante, às vezes em relação ao familiar, às vezes em relação a um professor, uma professora, um cuidador, e às vezes até em relação a pessoas estranhas, pessoas não tão próximas, né?
que por algum motivo teve alguma circunstância que era muito qualificante e muito estruturante. Então eu fui vendo, né, que tipo de, quais são as coisas que nos são estruturantes, né? E daí então, uma coisa interessante, né, que as pessoas falavam muito e falam, né, a palavra, né? Então a forma como a gente usa a palavra ela pode ser causar desestrutura ou estrutura. Então, as pessoas, quando recordam de momentos estruturantes, muitas vezes recordam de pessoas que falaram coisas muito qualificantes. Aqui a gente não está falando de bajulação, né? A gente está falando eh, de um feedback, de algo que alguém notou na gente, né? Algo que alguém viu e que expressou, né? Nossa, tu é bonita, como tu é inteligente, ah, eu gosto muito de ti. Então, esse manifestar verbal, né, vinha na memória de algumas pessoas como algo muito, muito importante. Outro fator, né? E aí a gente já entra um pouquinho mais nas questões que a gente trabalha em biodança, mas é interessante a gente resgatar isso da palavra, porque eu acho que a gente também trabalha com a palavra de alguma forma, né? No início do nosso trabalho e também, né? Nas nossas consignas, na forma como a gente vai tratar uns aos outros, né? Então a palavra está sempre, mesmo que durante a vivência a gente não faça um bate-papo, né? Mas a palavra dita diretamente, com muita sinceridade, com muita presença, ela é muito importante, né? Mas aí a gente vai ver também algumas recordações da carícia, né? Do toque, alguém que tocou com doçura, com respeito, com carinho, que soube passar afeto e confiança através da carícia. Hã? Então, também um fator muito importante. O abraço, pessoas que recordam abraços específicos, abraços de um parente, abraços de um adulto significativo, abraços de um amigo, né? Então, não é aquele abraço formal que a gente usa para se cumprimentar, mas alguém que me abraçou de uma forma inesquecível, né? Alguém que me abraçou, que eu senti que eu fui aceito completamente naquele abraço. Né? Depois o olhar, né? O olhar como outro fator muito importante. Né? Então, olhar uma pessoa não significa que a gente veja ela, né? Então, quando alguém olha e vê, hã, a sensação de ser visto, ela é muito potente, porque a sensação de ser visto é a sensação de ser compreendido, de ser notado, dentro de uma linguagem que não é verbal, né? Então, também, né, algumas pessoas recordam de coisas muito importantes em nível ãh, de de se sentirem vistas, olhadas, né? Depois, outra coisa que é muito, muito, muito comum as pessoas recordarem é do brincar, né? Momentos doces de brincadeiras, tanto com amigos como com adultos significativos. A capacidade da brincadeira é algo muito, muito estruturante, é muito doce o brincar, né? E daí tá, eu fui resgatando isso, né, através do que as pessoas traziam de memória. Mas eu acho que essas informações, né, elas são muito válidas também para a gente, não só para a gente se recordar daquilo que nos estruturou, mas também para a gente saber que a gente pode, através esses 5 fatores são muito importantes para a gente continuar estruturando.
né? Então, que a gente possa ter uma vida onde a gente tenha palavras doces, onde a gente tenha carícias, abraços, olhares, onde nos vejam, a gente possa brincar, continuar brincando, mesmo sendo adultos, né? Ah, e também que a gente possa trazer isso para o ambiente onde a gente vive, né? Para as crianças com as quais a gente convive, para os nossos amores, para as pessoas com as quais a gente convive, para as pessoas que a gente encontra na rua e que nunca mais a gente vai ver. Esses cinco fatores, eles são muito decisivos, muito significativos, e eles podem ser realmente formar como âncoras afetivas, né? Quando a Marilena me apresentou, ela falou um pouquinho de trabalhos sociais, né? Com situações de encontrar pessoas que são altamente vulneráveis, né? Que têm uma situação social de vulnerabilidade, especialmente crianças. Então, já trabalhei em situações onde tinha assim pessoas muito vulneráveis, né? E crianças muito vulneráveis, socialmente vulneráveis, vítimas de muita violência. E daí, em algumas instituições, as pessoas que trabalham com essas crianças às vezes ficam muito desesperadas, né? Porque dizem, de que adianta eu trabalhar afeto, trabalhar carinho, respeito, se quando essas crianças saem daqui, elas vivem situações terríveis de violência, né? Ah, muitas vezes o profissional que trabalha nessa área, ele sente assim como se fosse inútil o trabalho dele, né? E pessoal não é inútil, né? Não é inútil. Muitas vezes são profissionais que trabalham com pessoas em estado de vulnerabilidade, que com a sua presença, com o seu olhar, com as suas palavras, com a sua doçura, formam a âncora para o navio não ir à deriva, né? Então, é entender que pessoas que têm fatores muito traumatizantes, elas muitas vezes têm algumas presenças que geram momentos estruturantes o suficiente para não irem à deriva. Então, isso nos fala de quanto é importante essa presença em cada momento da nossa vida, qualificante e estruturante da nossa presença, né? O quanto nós podemos fazer a diferença, sim, para cada ser humano que a gente encontra, né? Isso significa que sempre vai ser assim? Não sei, né? Mas a gente pode contribuir, cada um de nós pode contribuir de alguma forma na vida de outras pessoas, né? De outras pessoas, sendo essas pessoas tendo estados de vulnerabilidade ou não. Porque, claro, existem pessoas que têm um estado de vulnerabilidade muito profundo e por muitas situações sociais ou situações físicas, ah, ah, de estados emocionais têm uma grande vulnerabilidade, ou mesmo, por exemplo, com a idade, a gente vai se tornando mais vulnerável, as crianças, em geral, têm mais vulnerabilidade, mas na realidade, todos nós temos um certo grau de vulnerabilidade, né? Somos vulneráveis, vulneráveis ao meio, então, esses cinco fatores são muito decisivos em nível de estruturação, né? De constituir um núcleo integrador da identidade. E depois, uma das coisas que eu fui vendo posteriormente, né? Que algumas pessoas não se recordavam, algumas pessoas até ficavam brabas comigo durante o curso, né? Que diziam: não, mas ninguém me amou nem um segundo, ninguém me cuidou nem um segundo, eu não me lembro de nada disso, né?
E daí tu continua perguntando, e daí a pessoa, mas eu ia, quando eu ficava muito triste, eu ia pro bosque, eu abraçava as árvores, eu brincava na natureza, né? Ou eu tinha um cachorro, eu tinha um gato, eu tinha um cavalo, né? Então, muitas vezes esse outro que é estruturante também não é só o humano, né? Então, a relação com a natureza, ela pode ser extremamente estruturante também, tá? É um dos fatores de estruturação, e eu fui notando isso depois, posteriormente, né? Em alguns relatos, pessoas que me diziam que se sentiam bastante estruturadas a partir do contato com a natureza. Então, eu acho que resgatar momentos estruturantes é resgatar uma essência humana, né? Então, o que que nos torna humanos, né? Ou seja, filhos da terra, vindos da terra, né? Uma das características da nossa espécie é uma espécie muito contraditória, né? Nós somos muito contraditórios, mas uma das características importantes, né? É o cuidado. Nós somos essencialmente uma espécie que existe, nós existimos porque alguém nos cuidou, mesmo que tenha sido por um segundo, porque senão a gente não existia, né? Então, se hoje quem está ouvindo, né, essa palestra, seja agora ou seja depois num vídeo, né, pensa assim, ah, eu nunca recebi carinho, nunca ninguém me cuidou. Eu só vivi coisas traumáticas. Eu vou dizer que se tu consegue ver essa palestra aqui, se tu está assistindo, se tu tem um nível de concentração suficiente para poder assistir uma palestra e interagir com as pessoas, é porque alguém te amou em algum momento, mesmo que tenha sido por um segundo, mas tu foi amado em algum momento. Senão tu não estava aqui para ouvir essa palestra. Hum. Então, eu acho que uma das coisas bem importantes, né, que a biodança faz, né, é uma geração de momentos estruturantes. A biodança é um potente gerador de momentos estruturantes. Por quê? Porque a biodança, na realidade, ela é ambiente, né? Ela gera um ambiente propício para que a gente possa se estruturar, né? Então, ela gera, né? Todos esses fatores que a gente falou, os 5 fatores estão presentes na biodança, né? Então, ela tem uma potência estruturante. E aqui eu passo algumas imagens, talvez até tenha algumas pessoas presentes aqui das vivências que a gente facilitou, muitas delas em viagens, né? E eu e o Marco, a gente sempre gostou de registrar, né? A biodança através de imagens, né? Então, aqui nessa apresentação tem várias, né, imagens, e eu quis selecionar algumas imagens de momentos estruturantes gerados pela biodança. Então é isso, pessoal. Agora eu vou abrir um pouquinho para se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Daí, se Se alguém alguém quiser, pessoal, esse aqui tá, aqui tem toda a descrição, né, no livro, né? A descrição de cada um desses tá bem detalhado, né? E esse livro é super fácil de ler também, né? Um livrinho fininho, tá? Mas ele tá toda a estrutura teórica do trabalho, tá? Do curso e tudo. Aqui. Foi meu primeiro livro esse. Depois eu viciei em escrever. Então, pessoal, está aberto às perguntas. Não é uma pergunta, pode ser.
Na verdade, esse livro trouxe à tona um olhar que a gente não está acostumado a olhar, porque na verdade existe uma ênfase tão grande nas desgraças, tudo que é ruim, que tu não, então tu põe a ênfase em tudo esse lado. E aí daqui a pouco tu começa a escutar uma maravilha, porque eu achei esse conteúdo muito relevante, porque ele te devolve, não, pessoal, bem como a Mirth falou, se tu tá aqui agora, muita gente te amou, pessoas, animais, porque eu sou da parte dos animais também. Então, isso danado, porque isso registra, não, olha só, que viagem é essa? Mas é que tem um lado que, assim, quando tu abre qualquer coisa, é só desgraceira, diz, meu Deus do céu, não é possível que todos os dias é assim. E a gente não está acostumado a escutar o ordinário, sagrado ou belo, que é o nosso dia a dia, assim como ele é, né? Parece que tudo tem que melhorar muito, né? Então, eu acho que esse livro trouxe muito isso. E quando a Mirtz faz isso em grupo, é legal porque tu entra numa viagem interna e cada vez, eu já fiz mais de uma vez, tu vai para outro lugar, tu busca outra coisa. Ai, olha só, não sabia desta memória. Uhum. Eu acho que excelente. Ele é um livro pequeno, mas a vivência de experimentar é muito importante, é muito interessante, é muito profunda. Essa é a palavra, profunda, é muito interessante. Uhum. É um depoimento. Obrigada, Márcia. Mais alguém? Oi, Oi. oi, Mirtes. Bueno, eu falo portunhol porque eu sou argentina Aham. e agora estou morando no Brasil, Niterói. Eu sou facilitadora de biodança também e eu estou Uhum. fazendo um doutorado em História na UF. Sim. E eu quero trabalhar a memória. Eu vou fazer biodança com mulheres na Uhum. UF. E eu quero trabalhar a memória e o conceito do corpo com essas mulheres. Eu fiquei muito surpreendida porque você falou de memória. Não é muito Uhum. comum o conceito de memória na biodança, mas sim alguns apontes, alguma teoria tem o conceito de memória afetiva muito relacionado à vivência, não? Você faz uma diferença entre vivência e memória? Assim, a memória é algo muito, muito, muito importante para a identidade, né? Então, por exemplo, se a gente estudar o mal de Alzheimer, né? Quando a gente vê uma pessoa que sofre de Alzheimer, a gente vê a pessoa decompondo a sua identidade. E é porque ela está perdendo a memória, né? Então, a memória é algo muito importante dentro da estruturação da identidade. Eu acho que dentro de biodança existem vários pontos, né? Que rolando dentro da sua vida, né? Não conseguiu abrir, desenvolver, mas cabe a nós, facilitadores, né? Entender o que, que é a estrutura de identidade do próprio sistema biodança, tá? E aqui eu falo estrutura de identidade porque eu não gosto muito da palavra ortodoxia, tá? Então eu não acho uma palavra muito boa, né? Então eu gosto de falar da estrutura de identidade, do que é biodança e o que, que não é biodança, né? Então, ah, eu acho que cabe a nós um dos aspectos, por exemplo, o que que estrutura a identidade, né? Então, um dos aspectos é a memória. Então, sim, a biodança tem que estudar a memória, né? E o que eu descobri com o tempo foi que a vivência, né? Conforme a gente, o tipo, é assim, é a estrutura de aula, as músicas que tu usa, tu pode, e também a tua consigna, né? Vai estimulando.
né? Não é que tu vai fazer, não é tipo a regressão, tá? Técnica de regressão. Não é isso, tá? Porque não é uma coisa diretiva, não é isso. Técnica de regressão é técnica de regressão, não é biodança, tá? Agora, a gente pode entrar num processo vivencial que abra portas, né? Então, por exemplo, no curso Momentos Estruturantes, eu não digo, agora tu vai se lembrar da tua infância. Não, eu vou mobilizando a emoção da pessoa, né? E começa a surgir memórias que eu não sei qual é a memória que vai surgir, eu não tenho controle sobre isso, né? Mas acaba surgindo, né? Memórias. Então é de uma forma espontânea, tá? Mas espontânea, mas conduzida no sentido de que a música, a estrutura de classe, música e consigna vai levando a isso, né? Então eu acho que sim, que é um campo de estudo importante, né? Existem vários campos de estudo que eu acho que não foram muito explorados, né? E que cabe a nós agora, primeiro, entender perfeitamente o que que é biodança e o que que não é, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma regressão e fizer as pessoas irem, vamos voltar até os 5 aninhos de idade, isso não existe, isso não é biodança, tá? Isso não existe em biodança, existe, mas não é biodança, né? Agora, eu levar a pessoa a um contato profundo consigo, que faz com que ela comece a ter imagens da sua vida e espontaneamente gerar essas imagens, e daí a gente vai em outro ponto, tá? Que é, por exemplo, a questão dos arquétipos e da imagem. O campo de imagético, eu já vi facilitadores dizer que biodança não trabalha com imaginação. Então, como é que tu faz para dar uma consigna? Ok? Como é que tu faz para fazer, por exemplo, dança do ser ausente? Como é que tu faz fluidez com imagens se tu não trabalha com imagens, né? Sim, biodança trabalha com imagens. Ela não trabalha com a fantasia no sentido de fazer de conta de, mas ela tá toda a consigna é metafórica, ela vai gerando imagens, gerando imagens, gerando imagens. Então, quando tu trabalha com memória, tem uma fusão dessas coisas, né? E daí tu passa a estimular um tipo de imagem, né? Que tem a ver mais com a vivência de cada pessoa. E é interessante, né? Porque se a gente pensar em termos de memória, eu posso ter, por exemplo, a memória de uma coisa muito ruim que me aconteceu, né? Mas o fato a gente não consegue mudar, mas a percepção do fato tu muda, tá? Que é outra coisa muito interessante. Então, eu posso odiar uma pessoa porque me maltratou quando era pequena. hum? E só que rever, reconectar, né? Faz com que muitas vezes eu veja isso de outro ângulo, eu entenda de outra forma, né? E daí isso me faz integrar aquela experiência que não foi boa como algo significativo, algo que me formou de alguma forma, porque a gente também é formado pelos nossos traumas, né? Então, integrar a experiência de alguma forma, mesmo que seja para nunca repeti-la, né? É importante. Então, também o trabalho com a memória, ele vai fazendo com que a gente vá vendo sobre muitos aspectos esse mesmo fato que aconteceu e vai integrando a nossa identidade, né? Se eu vou brigar toda a vida com uma coisa que me aconteceu e que não foi boa, né? A principal pessoa que perde com isso sou eu, né? Então, é importante ir integrando também as vivências negativas num nível de compreensão, de perdão também, né? Saber perdoar também é muito importante. Aqui, quando a gente fala de perdão, também eu acho que é outro dado super importante, né? Porque como a gente
vem de uma cultura judaico-cristã que vai falar assim o tempo todo, ofereça outra face, né? Então, eu acho que a questão de oferecer outra face não é só oferecer outra face, tem uma complexidade aí nessa mensagem, mas assim, eu posso entender isso de uma forma muito superficial e achar que eu tenho que perdoar, então eu tenho que deixar acontecer novamente, dar outra oportunidade para uma pessoa que a gente já sabe que não vai aproveitar de outra forma essa oportunidade, vai repetir, né, a violência e coisa. Então, perdoar, né, em muitos casos é dizer, olha, vai viver tua vida, eu vou viver a minha, mas eu não vou ficar com rancor por isso, né? O rancor, a aquele nutrir uma coisa negativa em relação a outra pessoa, uma raiva, uma coisa assim, um sentimento de vingança, né? Faz com que a gente, na realidade, a pessoa que mais sofre com isso somos nós mesmos. Então, perdoar também é se perdoar, né? É ah, deixar para, digamos, nos liberar de algo que é muito pesado, né? Então, o benefício principal é para nós mesmos. Eu acho que a Cecília está querendo falar assim. A Cecília está ansiosa. É. Cecília, não se ouve o que tu está dizendo. Tá com o microfone aberto, mas não se ouve. Tu não quer escrever a tua pergunta? Porque, ou não sei por que que não tá se ouvindo. Tenta Enquanto abrir o teu microfone novamente. ou Abriu. sai e entra também. Pode ser sair e entrar novamente para tentar. Não dá para ouvir o que tu tá falando. Vamos ver enquanto que a Cecília vai ajustando as tecnologias, vamos ver o Thiago. Fala, Tiago. Bom, eu já tinha assistido uma palestra sobre momentos estruturantes, né? Mas sempre é diferente, né? A gente ouve, entende outros significados, né? E agora me passou a ideia, quando a Mirtz falou sobre a gente se perdoa ao perdoar, né? E me pareceu também que o momento estruturante, ou essa a vivência de momentos estruturantes, pode servir para aquela pessoa que tem remorso de algo que ela fez. Quer dizer, Uhum. não sei, isso me Culpa, passou pela cabeça. culpa. Eu Uhum. tenho uma culpa. Olha, eu fiz É. algo e não era para ter feito. Eu, Uhum. né? Mas isso também me estrutura. De alguma Uhum. maneira, isso também compõe minha identidade. Uhum. É, uma das pessoas principais que a gente tem que perdoar é a gente mesma, né? Talvez Hum. seja a pessoa mais difícil de perdoar, seja nós mesmos, e esse processo de auto-perdão, né? De entender que às vezes a gente não consegue ser perfeito, né? E que faz parte errar e não fazer exatamente como a gente imaginava, faz parte, né? Mas assim, integrar isso como parte de um aprendizado, de um percurso existencial é algo definitivo, algo super importante, e bem, né? Faz parte da cura do nosso coração, né? E da integração da nossa identidade. Hum. Obrigada, Tiago. Cecília, não conseguimos te ouvir. Sem som, Cecília. Escreve, põe nos. Cecília, outra coisa que tu pode fazer é gravar tua pergunta no WhatsApp, né? Tu tem o meu telefone? Tu passa uma mensagem para mim com a pergunta e eu abro aqui o teu som para todo mundo te ouvir também, é uma solução. Eu nunca fiz isso, mas eu acredito que é possível.
Alice, você gostaria? Eu vi tua mãozinha antes. Não. É, eu gostaria de lembrar, né, que eu nasci no interior, né, numa fazenda, né, e tive muito contato com a natureza e eu acho que isso me salvou, né, das vivências difíceis, né, que eu Uhum, tive. uhum. Isso foi assim como que me cercou de energia, então eu sou grata muito por ter nascido nesse lugar, né, e ter contado com a natureza. Para mim, e até hoje, isso para mim faz muito sentido. E eu preciso, entre aspas também, né, eu gosto de estar em contato com a natureza. Eu me sinto forte, coisas. Eu acho, Alice, inclusive, isso eu acho que é uma reflexão que a gente teria que fazer, né, sobre como é que a gente está educando as nossas crianças, e porque eu acho que a natureza, o contato com a natureza e a brincadeira, né, são elementos estruturantes muito profundos, né, de constituição de estrutura emocional mesmo, né, de capacidade de inclusive de poder se frustrar e se perdoar, tudo isso que a gente estava falando, né? Acho que todo esse acolhimento de estar também em contato consigo, uma série de fatores e que muitas vezes hoje, né, algumas crianças, uma grande parte delas, não tem mais esse acesso, né, a esse ambiente natural, né, ah, então acho bem importante a gente poder fazer essa reflexão, né, e muitas vezes nós como facilitadores de biodança também poder a gente, né, eu já fiz muito trabalho na natureza, né, ali vocês viram em algumas fotos, né, e eu acho esse contato, né, com o elemento, tudo é natureza, né? Mesmo dentro de uma cidade a gente está na natureza, a natureza é o mundo, né? Mas assim, esse ambiente mais harmônico, né, que está em harmonia, mas ele é essencial, né? É essencial. Então, acho bem importante e muitas vezes, né, no início, como eu falei para vocês, as pessoas me diziam, algumas pessoas ficavam muito bravas comigo quando eu dava essa palestra, né? Diziam assim, não, mas ninguém me amou, ninguém, eu só lembro de coisas horríveis, né? E daí, quando a pessoa ia fazendo o trabalho, o curso, né? Ela dizia, tive um cachorro. Olha, os cachorros salvaram muitas vidas, cachorros e gatos salvam muitas vidas. Eu tive um cachorro que foi assim decisivo na minha existência, né? Ou um gatinho, ou um bosque, né? Tinha, eu me lembro de uma moça que dizia que ela apanhava, né? E ela se sentia muito abandonada, muitos adultos não estavam nem aí para ela, só no laço mesmo, né? E que ela saía para o bosque. E o bosque era o ambiente que estruturante para ela, né? Então, bem forte isso. Mais alguém? Quem não conseguir fazer e gostaria de fazer pergunta para Mirth, conseguiu, Cecília? Eu acho que a Ah, Cecília, eu ouvi a consegui. voz. Olha Oh, só, Não, eu sim! Cecília. consegui, eu tirei aqui o. Ah, mas eu perdi, eu vou assistir depois. Eu só queria também, né, lembrando a importância realmente do brincar, da brincadeira e da natureza, e queria lembrar do cuidado que nós estamos precisando com essa natureza que, né, quando a Alice diz que a natureza me salvou, e é mesmo, na infância, a natureza que nós tivemos é estruturante. Uhum, Muito uhum. obrigada, Miss. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Obrigada por ter vindo. Ah, tinha que vir. Obrigada.
Quem, de repente, né, sentir vontade de fazer alguma pergunta, pode colocar no grupo e a gente passa para a Mirtes responde, tá bem? É uma das coisas que vocês quiserem, eu tenho incentivado bastante, como eu tenho muitos canais de comunicação, né? Se vocês quiserem deixar no chat alguma pergunta, que venha depois ocorrer, né? Alguma coisa, vocês passam a pergunta para mim, eu faço um vídeo e boto nas minhas redes. Daí isso contribui também com. Eu tenho feito isso no final dos grupos que eu trabalho com teoria, né? Eu trabalho atendo vários grupos assim de vários países via Zoom, né? De facilitadores. E assim, vendo metodologia, teoria de biodança. E quando eu finalizo o processo, eu sempre digo, se ficou a pergunta, vocês me mandam, né? Que eu gravo vídeos e vou colocando nas redes. Muitos dos vídeos que eu tenho nas redes são fruto disso. Daí também fico à disposição. Vocês me mandam as perguntas, eu vou gravando, né? Vou fazendo aos pouquinhos, vou abrindo, né? Porque daí é uma coisa que está em ressonância com as dúvidas que as pessoas têm, né? E que eu possa contribuir de alguma forma, né? Estou sempre aberta, assim, né? Então, Mirtes, Ai, agora Maria você. Helena, eu queria deixar aquele convite que eu falei para. Exatamente. Isso, é. É Assim, isso que eu ia pessoal, não dizer. sei, eu acredito que aqui a maioria seja facilitador ou aluno de formação, né? E eu queria avisar vocês que agora no mês de maio, né? Na realidade, começa semana que vem, dia 29, tá? Eu vou iniciar um processo que se chama Facilitando a Facilitação, né? É um acompanhamento que eu faço, assim, de facilitadores, né? Tem gente com bastante experiência, tem gente com pouquíssima experiência, e também alunos em final de formação, né? Que eu reúno 4 vezes online, tá? A gente trabalha um pouco a base de estruturação de aulas de biodança, né? Dentro daquilo que o grupo quer, né? Uma coisa mais temática, alguma coisa específica, mais geral de estruturação de aula, né? Dentro de um olhar de como perceber também o que tem que ser trabalhado num grupo, quais são as demandas do grupo, né? E daí depois são 4 encontros online, tá? São às quartas-feiras à noite, e depois tem um encontro presencial, tá? Que daí, então, em cima daquilo que a gente estruturou. Daí eu trabalho, como é que a gente dá consigna, né? Lá no presencial, né? Como é que eu me coloco dentro do grupo para dar uma consigna? Como é que eu falo a consigna, né? Como é que eu posso estar mais solto, demonstrar exercícios e coisa, é bem prático, né? E o ano passado a gente fez esse processo e estava bem cheio de gente, né? Daí, claro, com mais gente, tu dá atenção, mas não tem tão focada a atenção, né? E esse ano tem, já está confirmado o curso e tudo, mas não tem tanta gente assim. Então, é uma oportunidade porque eu vou poder dar mais atenção quem está presente, tá? Se a pessoa é de longe, né, e não pode vir a Porto Alegre para fazer o presencial, daí faz só essa parte de estruturação das aulas, que é a parte online, né? Estruturar, selecionar músicas, entender como é que é esse processo. Às vezes a gente sai da formação e está inseguro sobre isso. Às vezes a gente já tem uma experiência de dar aula, mas quer rever formas de fazer, né? De acompanhar um grupo, então serve para isso. E daí, claro, quem puder fazer todo, é bem interessante essa parte das consignas e de como trabalhar as consignas e a presença dentro do grupo, né? Então, deixar esse convite, tá? Começa semana que vem, na quarta-feira. Daí, qualquer coisa, entrar em contato com a Frater, vocês podem ir no meu Instagram, que tem o contato da Frater, ou falar comigo diretamente no Instagram, né? É um lugar
que eu vou bastante, digamos. Eu olho bastante meu Instagram, o Facebook eu não olho quase, mas o Instagram eu olho bastante. E deixar o convite para vocês lá aí no canal e tudo, né? Se quiserem, tá? Lembrar vocês também que dentro da estrutura da escola, né? A gente tem uma formação muito interessante esse ano, né? Que é saúde e desenvolvimento humano, e que a gente está trazendo profissionais bem interessantes. E agora vem a Cecília Luzi, né? Nossa. Que é considerada uma co-criadora da biodança, e ela trabalha com a questão da biodança para adolescentes, para crianças e para pessoas na terceira idade, né? Então ela vai dar um trabalho geral dentro dessa questão, que a gente está trazendo vários profissionais dentro dessa questão. Então ela fica um final de semana trabalhando com a gente aqui em Porto Alegre. Imperdível, tá? Daí deixar o convite para vocês também. Tá tudo lá no meu Instagram, é só dar uma olhadinha se alguém tiver alguma dúvida, tá? Meu Instagram é Mirtes Gonzalez. Não, Mirtes Biodança, desculpe. Mirtes Biodança, assim como se escreve Mirtes que vocês viram na publicidade. Aqui tá escrito aqui também. E também os livros, né? Se quiserem, também podem entrar em contato comigo. Tem esse aqui, né? Momentos estruturantes. Deixa eu tirar de novo. Botei sem foco aqui, não dá para ver as capinhas. Então, esse aqui. Tem esse aqui que já tem a ver com o trabalho de gênero, né? Ele tá super focado na questão do patriarcado, tá? Então, a evolução do patriarcado, né, da formação da nossa cultura, da sociedade. Ó, Miriam, esse aqui, está estudante de história, ele tá todo baseado em pesquisa histórica, tá? Ele vai desde o Paleolítico até a queda do Império Romano, mas dentro de uma visão biocêntrica e como trabalhar essas questões na biodança. E esse aqui são os meus momentos estruturantes. É um livro de crônicas, né? Então, que eu conto bastante coisa da minha vida e faço algumas reflexões sobre filosofia. Tudo são textos pequenos, né? Porque foram selecionados por uma editora e dentro de um concurso para escritores, e daí foi selecionado. Então, esse livro aqui é bem bonitinho, bem gostoso de ler, tá? É isso, por enquanto é isso, né? Continuo escrevendo. Então, nossa, parabéns, Mirtes, né, pela tua palestra. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. Em nome da GB, da diretoria, né? Eu agradeço de coração a tua presença, a presença de todos, né? Qualquer dúvida é só entrar lá no Instagram GB, que tem todas as informações e contatos e das nossas atividades, né? E sempre a gente está buscando trazer coisas, pessoas maravilhosas, temas, né, que sempre acabam agregando conhecimento para todos. Então, Mirtes, mais uma vez, obrigada, né, Eu que pela tua agradeço a disponibilidade. oportunidade. Sempre a GB sempre presente, sempre contribuindo muito. Obrigada. Obrigada a você e um beijo na Naná, que querida, ela Eu não nem cheguei a solicitou a falar, presença da mas mãe. eu passei o dia inteiro com a Naná, né? Porque eu tenho uma filha neurodivergente, não sei se todo mundo sabe, né? E daí eu digo, eu vou gastar bastante ela, porque não tinha quem cuidasse ela hoje, né? E não conseguia um cuidador, não conseguia. Eu digo, então, daí eu digo, eu vou fazer bastante coisa, brincar bastante, fazer, deixar ela bem cansada para ela dormir, né, na hora da palestra. E ela tá ali, tá assistindo TV, não dormiu, mas se comportou super bem, né? E, e tá ali, né? Às vezes eu ouço a vozinha dela, talvez vocês tenham ouvido alguma um pouquinho da vozinha dela. Ela é uma querida, tá ali esperando agora. Agora eu vou botar ela para deitar. Tá bom, obrigada aos meus queridos, né, da diretoria da GB que Foto, estão presentes. Falou, Zeca? uma fotografia, não vai ter?
Ô Luiz, uma fotinho. O Tiago se encarrega dessa fotinho sempre, né, Tiago? Deixa eu ver aqui, Gratidão pela presença de todos e estamos aí com nossas atividades sempre a mil, né, Mirtes? Sempre é mil, sempre é mil. Esse final de semana já tem escola com a Letícia. Então, um beijo a todos, uma boa noite e até a Pode próxima. Beijo, pessoal. Obrigadão, obrigadão. Tchau, Obrigada, Obrigada. pessoal. lindo, lindo. Tchau. Boa noite. Sempre é bom te Boa ouvir, Boa Mirti. noite. noite. Beijo. Obrigada. Valeu Tchau. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.